A aula 41, ela foca nos solos, tá? Um importante recurso natural que nós dispomos na superfície da Terra. Então, aquela camada superficial, né, da superfície terrestre, que é arável e que é dotada de vida microbiana e que é passível de ser explorada para a produção agropecuária. É isso que nós chamamos de solo, tá? O solo agricultável, solo é próprio para ser explorado pela atividade agrícola e pecuária. Esse é o solo que nos interessa, tá? Além, né, das partículas minerais que compõem o solo, que é formado a partir da desagregação das rochas, nós temos também, né, a vida microbiana. Nós temos ali, né, fungos, bactérias, mas temos também, né, anelídeos, como as minhocas que cavam túneis e aeram o solo, né? Temos as raízes das plantas que se infiltram, né, no solo. Nós temos, né, insetos, larvas de insetos e vários outros tipos de seres vivos presentes nesse solo. Então, o solo saudável, além da camada, né, mineral, tem uma camada orgânica e tem uma camada viva, né? Não só a vida microbiana, né, mas mesmo, por exemplo, vários artrópodes, anelídeos presentes no solo também. Tá? Um solo que não tem essa vida microbiana, que não tem esses anelídeos, que não tenha, por exemplo, né, é, os fungos, bactérias, ele vai ser um solo menos produtivo, ele vai ser um solo mineralizado, né, ele vai ser um solo que vai ter uma capacidade produtiva menor. Tá? O solo se forma a partir do intemperismo. Intemperismo é o processo que vai lentamente desagregando a rocha matriz, transformando-a em sedimentos cada vez menores, formando camadas que vão dar origem aos horizontes do solo. As várias camadas que compõem o solo, cada qual com coloração, composição mineral, né, própria, dotada de elementos minerais, né, diferentes uns dos outros, nós chamamos de horizontes do solo. Tá? Então, nós temos, por exemplo, bem na superfície, a parte do solo que tem matéria orgânica resultante da decomposição das plantas, dos agentes decompositores, né, que vão trabalhar com outros seres vivos que acabam, né, morrendo, se fixando na parte superior do solo, né, então a camada O. Depois nós temos as camadas A, B e C, né, à medida em que você vai se aprofundando, você vai percebendo, né, que parte, né, dos elementos, né, que estão na superfície, eles podem vir trazidos pela água para as partes mais baixas. Então a coloração do solo, né, ela vai variar de acordo com cada horizonte, com cada camada. E finalmente, se nós perfurarmos bastante, nós chegamos à camada R, que é a rocha matriz que deu origem às várias outras camadas do solo. Um perfil de solo, né, ele seria, por exemplo, um recorte do solo mostrando todos os horizontes ou camadas do solo, tá certo? A gente faz, por exemplo, uma espécie de recorte no terreno e vai observar as várias camadas, os vários horizontes do solo, cada qual com a sua composição, né, química, mineral particular, com a sua coloração, né, particular, tá certo? Preciso lembrar o seguinte, que o solo depende de fatores tais como clima, por exemplo, em climas úmidos, predomina o intemperismo químico, ou seja, a rocha é degradada profundamente pela água, né, que vai dissolvendo os elementos solúveis da rocha, degradando-a profundamente. Então, nas regiões mais quentes e úmidas, o solo tende a ser mais profundo, tá? E, pessoal, nas regiões áridas e semiáridas, ao contrário, predomina o intemperismo físico. Consequentemente, nós vamos perceber, né, que o solo tende a ser mais raso, mais pedregoso. Entretanto, né, ele pode guardar certos nutrientes minerais que não foram levados embora pela água, né, já que nessas regiões chove bem menos. Tá? Nos climas frios e nos climas áridos, o que nós temos? Solos mais rasos e menos profundos. O tempo também é um fator importantíssimo na formação dos solos. Se o solo não for erodido, tá? Quanto mais, né, velho for esse solo, mais horizontes, né, mais camadas ele terá, tá certo? Entretanto, né, os solos jovens, eles, né, vão ter bem menos camadas, eles vão ser bem menos profundos, porque, né, estão ainda no início do seu processo de formação. A pedogênese é o processo que, através do intemperismo, né, degrada a rocha e vai dar origem aos solos. Tá? Isso é o que nós chamamos de pedogênese.
tá certo? E, pessoal, um outro fator que interfere, além do tempo e além do clima, é o relevo, com as suas declividades, né? Então, um terreno muito inclinado, ele tende a favorecer, por exemplo, a erosão, né? A favorecer o carreamento de sedimentos. Então, nós vamos ter nesse terreno bastante inclinado um solo menos profundo. Por outro lado, né, nas baixadas mais planas, nós temos o acúmulo de sedimentos, uma maior sedimentação. Então, provavelmente ali nós teremos, pessoal, um solo com camadas mais profundas, tá? Assim sendo, a pedogênese é o processo que dá origem aos solos, tá? Ora, esses solos, eles têm várias camadas, né, que se formaram com o tempo, né? Nós chamamos de camada O, né? Matéria orgânica superficial, camada A, camada B, camada C. E lá no fundão, a rocha matriz, que ao ser degradada, decomposta, deu origem ao solo. Intemperismo, aquele processo que vai degradar a rocha, transformando em sedimentos. Isso pode ser feito do ponto de vista químico, pela ação da água que dissolve os elementos solúveis. Então, em climas mais quentes e úmidos, nós temos predomínio do intemperismo químico. Pode ser feito fisicamente pela variação de temperatura, que é comum, por exemplo, nos climas mais secos, né? À noite a temperatura cai, de dia a temperatura sobe, e isso vai fragmentando a rocha através da variação de temperatura. E também a ação dos seres vivos, né? Principalmente das plantas, que vão se infiltrando nos fragmentos de rocha e vão fragmentando ainda mais a rocha, que é o intemperismo biológico, tá? Lembrando que o processo que forma o solo é chamado de pedogênese.